Olá, alunos do quinto ano, iniciando mais uma videoaula. Hoje, nessa primeira parte do vídeo, eu vou fazer a apresentação do material do bem comum, que são aqueles 3 livrinhos que vocês receberam na escola há uns dias atrás. Como prometido, a gente ia trabalhar esse livro, agora iniciar ele no mês de junho, e nós vamos começar com a apresentação e logo em seguida as atividades do dia de hoje, usando esses livros, usando hoje o livro de matemática do bem comum. Então, para iniciar a apresentação, nós vamos mostrar aqui as fotos deles, que são esse aqui, o primeiro, o caderno de fluência, que faz parte da matéria de língua portuguesa, o caderno de língua portuguesa, caderno número 1, e também o caderno número 1 de matemática. Esses são os cadernos que fazem parte do bem comum. Nós vamos fazer a apresentação deles agora um por um. Começando aqui pelo caderno de fluência. Esse caderno de fluência, ele é composto por textos variados. Nós temos neste caderno 80 páginas, contendo muitos textos. Aí, professor, o que é um caderno de fluência? Para que serve um caderno de fluência? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que um dos principais desafios dos alunos é a leitura. É preciso ter em mente que o ato de ler, pura e simplesmente, não se resume em identificar palavras em um texto. A meta é estimular a compreensão, o conhecimento da proposta de leitura, e com isso deixar a criança inteirada acerca do que está reproduzindo através da prática de ler para si e para os outros. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o aluno precisa ler com o objetivo de entender e, ao final da leitura, saber explicar sobre o texto que leu. Isso é fluência leitura. No entanto, nota-se a necessidade do acompanhamento sistemático dos professores, através de técnicas que visam o aperfeiçoamento de ler para compreender. A fluência leitora é caracterizada, dentre vários aspectos, pelo trabalho com a entonação da voz, pelo ritmo empregado na prática da leitura, como também o tempo de leitura, erros cometidos e também expressões faciais e gestos. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o livro Caderno de Fluência. Quando a gente abre ele, aqui ainda na página 2 e 3, a gente já tem o primeiro texto aqui que é denominado Na Rua. Ampliando ainda essa página, vocês podem ver que nessa página 3 tem aqui 3 textos. Cada texto é diferente, claro. Cada texto tem uma proposta para o aluno fazer a leitura, e eu vou explicar aqui um dos textos, como seria usado esse caderno de fluência. Então, pegando aqui o texto Na Rua. Então, aqui embaixo a gente tem, logo aqui embaixo, a gente tem a prosódia, que significa o ritmo e a entonação adequados. O que seria o ritmo? O ritmo seria como o aluno faz essa leitura. Às vezes o aluno começa a leitura muito devagar, ou então começa muito rápido, e aí algumas palavras faz com que o aluno se enganche e ele vá diminuindo o ritmo. Então, na leitura tem que ter sempre aquele mesmo ritmo, que o ritmo seria um ritmo adequado para o texto, a leitura do texto. E a entonação adequada. A entonação seria a altura da sua voz ao fazer a leitura. Tem aluno que lê muito baixo, que quando a gente está em sala a gente nem consegue entender ou escutar de onde a gente está. É preciso se aproximar para poder escutar. Então, é preciso ter o ritmo adequado e a entonação de voz também adequada para realizar a leitura do texto. Aqui a segunda tem uma precisão, ou seja, precisão é, no máximo, ao fazer essa leitura, o aluno ele pode errar 3 vezes ou ter 3 erros, certo? E por último aqui eu tenho um tempo, ou seja, nesse tempo aqui, um tempo adequado para se ler esse texto, que não é muito grande, ele dá aqui no máximo 33 segundos, ou seja, quando o aluno for ler esse texto, será marcado o tempo,
para ele fazer essa leitura, que no máximo seria de 33 segundos. Ele vai poder cometer 3 erros e ter o ritmo e entonação de voz adequados, certo? Então isso seria a proposta do caderno de fluência. Esses inúmeros textos, né, como eu falei, são 80 páginas com vários textos. Cada texto tem, né, o máximo de erros, né, que vai variar, né, aqui para esse texto eram só 3 erros. E também vai variar o tempo, vai ter textos maiores que requer tempo maior também para poder fazer a leitura. Então qual é o objetivo, como eu tinha falado anteriormente? O objetivo não é simplesmente o aluno identificar palavras, né? Ou seja, ele conseguir falar as palavras que estão no texto. Não é simplesmente isso, é mais do que isso. A proposta do caderno de fluência é que ao final da leitura o aluno consiga explicar tudo aquilo que ele leu logo em seguida. Então isso requer, né, um acompanhamento sistemático do professor para que o aluno tenha esse aperfeiçoamento de compreender o que leu e saber explicar ao final. Então, para isso, existe esse caderno de fluência que nós vamos trabalhar, ok? Próxima apresentação é do caderno de língua portuguesa. Caderno número 1 de língua portuguesa. Esse caderno é composto por 74 páginas, com 30 atividades, onde cada atividade tem de 10 a 20 questões, além das revisões e simulados, conteúdos estudados ou que ainda serão estudados no 5º ano. Nem todos os conteúdos a gente viu, né? Então vai ter conteúdos que a gente não estudou, né, neste livro. Por isso nós vamos passar algumas atividades e será necessário que a gente comece trabalhando atividades que conteúdos já foram estudados, né? Por isso vai ter aulas que o conteúdo vai estar lá atrás, então nós vamos pular pular páginas para poder fazer as atividades, né, dos conteúdos que já foram dados. Então aqui eu vou abrir o livro de língua portuguesa e vou mostrar para vocês aqui o livro aberto, aqui na página 6 e 7, e eu vou destacar aqui alguns pontos importantes para fazer a apresentação desse caderno de português. Vocês vão perceber aqui em cima, ó, o círculozinho, onde eu mostro que dá para ver qual é o número do caderno, né? Lá na parte de cima a gente vê, ó, o número do caderno. Vê também aqui, ó, o número da atividade, aqui no caso é a atividade 2, certo? Há um espaço para você colocar a data, né? Data do dia, da semana, do mês e do ano. E lá na parte de baixo você consegue visualizar as páginas, ó, página 6 e aqui página 7, certo? Levando em consideração outras coisas aqui no livro de português, no caderno de português, há linhas para você colocar aqui a sua resposta. Cada linha, né, é uma resposta que a questão pede para você preencher. E há questões também que você não precisa preencher, e sim você vai precisar marcar, certo? Então, aqui também tem tabelas, né? Vocês podem ver aí no livro de vocês, no caderno de português, caderno bem comum, visualizar melhor. Então aqui nós temos atividades, onde algumas serão preciso a escrita e outras somente a marcação, ok? Então esse foi o caderno do bem comum de língua portuguesa. Agora nós vamos fazer a apresentação do caderno de matemática. E é esse caderno matemática, caderno número 1. É um caderno composto por 73 páginas com 30 atividades. Cada atividade também tem de 10 a 20 questões, além de revisões e simulados, contendo também conteúdos estudados no 5º ano. Então, conteúdos que já foram ou que ainda serão estudados no 5º ano, ok? Fazendo a apresentação desse caderno também por dentro, nós temos aqui na parte de cima, dá para visualizar ali, ó,
O caderno número 1, né, já está dizendo ali, caderno é matemática, e atividade é a número 11 desta página. Aqui em cima diz o conteúdo, ó. Qual o conteúdo? É a adição, tá aqui. Também tem espaço para colocar a data, como foi mostrado. E o que eu vou destacar aqui neste caderno de matemática são os espaços para fazer o cálculo. Aqui eu marquei aqui os espaços para você desenvolver o seu cálculo, certo? Tem alguns espaços, né, deixados pelo próprio material para você fazer o seu cálculo e direcionar a sua resposta para a questão, certo? Mas vocês observam também que há espaços em branco no material, ó, que vocês podem usar também para fazer os cálculos, ok? E aí você direciona a sua resposta para a questão. Como aqui na primeira questão, ó, há linhas, né? Na segunda e na terceira também há linhas. Então, são linhas que vão querer aqui que você coloque a sua resposta, certo? Então, também, assim como foi no caderno de português, no caderno de matemática também vai ter linhas para você preencher a resposta ou apenas questões para poder marcar, ok? Ou então preencher, né? Aqui de novo, ó, linhas, ok? Então assim a gente finaliza a apresentação do material do bem comum e agora eu vou lançar para vocês uma atividade do caderno de matemática do bem comum, ok?